Eles nunca vão te respeitar. Até você fazer isso. Lições que aprendi. Tarde. Você já sentiu que, por mais que se esforce, ninguém te leva a sério? Que você entra num lugar e parece que sua presença é ignorada? Que suas ideias, sua visão, até mesmo sua essência, passam despercebidas? Pois é, tem uma coisa que ninguém te contou, mas que muda tudo. Uma chave que transforma olhares de desprezo em admiração silenciosa. E não tem a ver com dinheiro, nem com status, nem com aparência. Eu demorei para entender isso. E talvez seja por isso que demorei tanto para conquistar o respeito que eu merecia. Só que hoje, você vai descobrir. Hoje, eu vou te mostrar exatamente o que está faltando. O ponto que separa quem é ouvido de quem é ignorado. Quem é respeitado de quem é deixado de lado. Não importa onde você esteja agora, nem quantas vezes já te subestimaram. Porque a partir do momento em que você entender o que eu vou revelar aqui, o jogo vira. Mas presta atenção. Isso não é dica motivacional nem truque de autoajuda. Isso é uma virada de mentalidade, uma lição dura, uma verdade que ninguém quer dizer em voz alta, mas que eu vou te entregar agora. Preparado? Então segura. A maior armadilha que você pode cair na vida é essa: viver esperando que alguém te diga, agora sim você pode. Pode sonhar, pode crescer, pode vencer. Muita gente passa anos, às vezes a vida toda, buscando uma permissão que nunca vem. Acha que só vai começar a empreender depois que a família apoiar, que só vai se posicionar depois que os amigos entenderem, que só vai se valorizar depois que o chefe reconhecer. E aí o tempo passa e tudo continua igual, porque a verdade crua que ninguém quer encarar é essa: ninguém vai te dar permissão para ser grande. O mundo não entrega o respeito de graça, ele é conquistado. E essa conquista começa quando você decide parar de se esconder atrás das expectativas dos outros e começa, finalmente, a viver pelas suas próprias regras. Eu mesmo já vivi essa espera, já quis aprovação antes de dar o primeiro passo, já me calei para não parecer arrogante, já me diminui para caber nas expectativas dos outros. E sabe o que aconteceu? Nada. O mundo seguiu em frente, as oportunidades passaram, e o respeito esse nunca veio, porque ninguém respeita quem vive pedindo licença para existir. Foi só quando eu parei de esperar e comecei a agir que as coisas começaram a mudar. Quando parei de justificar meus sonhos, parei de explicar meus planos, parei de me desculpar por querer mais da vida. Quando entendi que grandeza não é arrogância, é responsabilidade. Quando você começa a se posicionar, quando fala com clareza, quando olha nos olhos das pessoas com firmeza e diz o que pensa, o ambiente ao seu redor começa a mudar. As pessoas que te ignoravam começam a prestar atenção. As que duvidavam, recuam. As que te subestimavam agora pensam duas vezes antes de abrir a boca. Não porque você se tornou alguém agressivo, mas porque você finalmente entendeu que o respeito começa dentro. E quando você respeita sua própria jornada, o mundo inteiro se reorganiza em torno disso. É como se um novo campo de força se ativasse ao seu redor. E esse campo se chama postura. A vida é cheia de exemplos de gente que só foi respeitada quando decidiu parar de pedir permissão. Gente que ouviu que não podia, que não era a hora, que não era o perfil certo, mas que mesmo assim foi lá e fez. Pessoas que colocaram o pé na porta e disseram, eu tenho algo para mostrar e vocês vão ver. E o curioso é que, depois que fazem, o mesmo mundo que dizia, você não consegue, começa a aplaudir. Porque o respeito sempre chega atrasado. Ele não vem antes. Ele só aparece depois que você faz o que parecia impossível. Depois que você prova que não precisa de ninguém te autorizando para viver o seu chamado. Só que essa coragem de se levantar e ocupar o seu espaço não vem de fora. Ela nasce no dia em que você se olha no espelho e decide, eu não vou mais me desculpar por ser quem eu sou. Isso é o começo de tudo. É nesse ponto que o jogo muda, porque o mundo escuta com mais atenção quem fala com autoridade. E autoridade não tem nada a ver com volume, com grito ou com ego. Tem a ver com clareza, com decisão e com a firmeza de quem não aceita mais viver como coadjuvante da própria história. Quando você entende isso, você para de buscar aprovação e começa a construir presença. Uma presença que impõe respeito, não por causa de títulos, cargos ou conquistas, mas porque você se recusa a ser menos do que nasceu para ser. Vivemos em uma época onde todo mundo quer mostrar tudo o tempo todo. Cada passo, cada ideia, cada mínima conquista vira postagem, status, anúncio. As pessoas se acostumaram a falar demais e fazer de menos. Mas existe um tipo de pessoa que caminha na contramão disso. Um tipo de pessoa que não precisa anunciar nada, porque o que ela faz grita tão alto que dispensa legenda. É a pessoa que trabalha em silêncio, que não precisa provar nada para ninguém porque está ocupada demais construindo. Enquanto os outros estão ocupados tentando parecer grandes, ela está ocupada se tornando grande. E é justamente esse silêncio que incomoda, porque o mundo se acostumou com quem fala demais. Quando você cala e foca, quando desaparece
por um tempo para crescer, as pessoas ficam desconfortáveis, começam a se perguntar: o que será que ele está fazendo? Por que está tão quieto? Será que desistiu ou será que vai voltar maior do que nunca? E é aí que começa a mágica, porque o silêncio de quem constrói é barulhento. Ele cria autoridade sem dizer uma palavra. Quem realmente é forte não precisa de plateia para validar seus passos. Ele aparece com o resultado na mão. Não pede palmas, não precisa de reconhecimento imediato. Ele entrega, ele surpreende. E é aí que está a diferença entre os que são respeitados e os que vivem correndo atrás de atenção. Respeito não se pede, não se implora. Respeito se impõe com consistência. É a repetição, o esforço constante, o foco invisível que fazem com que um dia você volte e ninguém mais consiga te ignorar. Não porque você gritou, mas porque os resultados falaram por você. E acredite, não há argumento mais poderoso do que a prova concreta de que você fez o que parecia impossível, de que você não precisou da opinião de ninguém para continuar e mesmo assim chegou lá. Isso muda tudo. Isso silencia até os mais críticos. Quando você aprende a trabalhar no escuro, você ganha um tipo raro de poder, porque enquanto os outros perdem tempo competindo por atenção, você está ganhando território, crescendo sem precisar anunciar, evoluindo sem precisar explicar. E isso não é sobre arrogância, é sobre confiança, sobre saber o que você está construindo, mesmo que ninguém esteja vendo ainda. É sobre entender que o respeito real não vem da promessa, vem da entrega. Quem promete demais perde credibilidade. Quem entrega em silêncio constrói reputação. O mundo pode até ignorar suas palavras, mas nunca vai ignorar os seus resultados. E quanto mais você aparece com entrega, mais autoridade você conquista. Autoridade essa que não pode ser comprada nem forçada. Ela vem do suor, da disciplina e da paciência, porque quem trabalha em silêncio desenvolve uma força interna que ninguém vê crescendo, mas que um dia explode diante dos olhos de todos. E quando isso acontece, ninguém questiona, porque o sucesso que fala por si cala qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer julgamento. Uma das lições mais duras e mais transformadoras que alguém pode aprender na vida é essa: você ensina as pessoas como elas devem te tratar. Isso significa que cada vez que você tolera desrespeito, cada vez que aceita menos do que merece, cada vez que silencia diante de atitudes que te diminuem, você está, sem perceber, autorizando o mundo a continuar te tratando assim. E o problema não é só externo. Quando você não estabelece limites claros, você mesmo começa a se desrespeitar, começa a acreditar que não merece mais do que aquilo, que precisa aceitar qualquer migalha de atenção, qualquer oportunidade mal paga, qualquer relação sem reciprocidade. E é aí que você começa a se perder, a se tornar alguém pequeno num espaço que poderia ser gigante. Mas quando você decide estabelecer padrões inegociáveis, algo muda. Você para de viver reagindo e começa a viver escolhendo o que entra, o que fica, o que permanece. E isso inevitavelmente impõe respeito. Eu mesmo já aceitei coisas que hoje me recuso a tolerar. Já estive em ambientes que me faziam mal apenas porque tinha medo de parecer ingrato ou difícil. Já mantive amizades que sugavam minha energia apenas porque acreditava que era minha obrigação estar sempre disponível. Já disse sim quando tudo dentro de mim gritava não, só para evitar conflito. Mas no fim, quem pagava o preço era eu, minha paz, meu foco, minha autoestima. Até que um dia, cansado de me sentir sufocado, decidi fazer diferente. Comecei a olhar com mais firmeza para o que me cercava. Comecei a cortar o que não me respeitava, a recusar o que não estava alinhado com meus valores. E no começo, sim, você perde algumas coisas. Perde pessoas, perde acessos, perde até convites. Mas depois começa a ganhar algo que ninguém tira de você: o respeito. E isso não tem nada a ver com ser grosso, arrogante ou inacessível. Ter padrões e limites não te afasta do mundo, te protege dele. Você não precisa gritar com ninguém para ser respeitado, mas precisa deixar claro até onde as pessoas podem ir. Eles não te respeitam pelo que você fala, te respeitam pelo que você aguenta, pelo que você enfrenta, pelo que você supera em silêncio, enquanto muitos ainda reclamam no conforto do que já conhecem. Chega um momento da jornada em que tudo muda, um ponto de virada silencioso, quase invisível, mas que transforma a forma como o mundo te enxerga. Não é quando você finalmente alcança fama, dinheiro ou reconhecimento. É quando você começa a reunir dentro de si os elementos que moldam uma presença impossível de ser ignorada. Quando você para de pedir permissão para crescer e simplesmente cresce. Quando você foca em trabalhar em silêncio, deixando que o resultado fale mais alto do que qualquer discurso. Quando você estabelece padrões, limites, valores inegociáveis e sustenta isso com firmeza. Quando você encara o desconforto com coragem, sabendo que o crescimento mora exatamente onde você preferia não ir. É aí que o respeito deixa de ser
ser uma busca e se torna consequência, porque você não está mais tentando provar nada para ninguém. Você apenas é. Você vira referência, vira presença, vira inspiração. As pessoas sentem isso sem que você diga uma palavra. Elas percebem sua postura, seu foco, sua clareza e entendem, no silêncio da sua conduta, que estão diante de alguém que sabe exatamente o seu valor. É nesse nível que o respeito começa a chegar antes mesmo de você entrar numa sala. É onde as pessoas ajustam o tom da conversa só pela sua presença. Não por medo, não por imposição, mas porque elas sentem que estão diante de alguém que se respeita tanto, que qualquer tentativa de desrespeito se torna ridícula. Você não precisa gritar, implorar ou se exaltar. Sua energia comunica por você. Seu histórico fala mais alto que qualquer argumento. Sua disciplina, sua constância, sua firmeza, elas criam uma reputação sólida, inquebrável. E sabe qual é a melhor parte de tudo isso? Você não precisa esperar mais nada para começar. Você pode decidir agora, hoje, com o que tem, onde está, porque o respeito que você quer, aquele respeito verdadeiro, duradouro, profundo, começa exatamente aí, no instante em que você decide não aceitar menos do que merece, no instante em que você escolhe não abaixar mais a cabeça, não diminuir seus sonhos, não se calar diante do que te fere. O respeito que você quer começa com a forma como você passa a se tratar a partir de agora. E se tem uma coisa que ninguém pode fazer por você, é essa decisão. Ela é sua, só sua. Mas quando você toma essa decisão, tudo em volta começa a se alinhar. O mundo começa a reagir diferente e pouco a pouco você vai perceber. Não precisa mais correr atrás de aprovação, nem tentar convencer ninguém de nada, porque você se tornou alguém que nem precisa exigir respeito. Ele simplesmente vem, naturalmente, porque agora você se posiciona, você entrega, você sustenta, você enfrenta e você inspira. Se esse vídeo te sacudiu, te provocou ou te lembrou da sua força, então deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso aqui é só o começo. A jornada continua e eu quero você firme comigo nos próximos passos. Até o próximo vídeo. Precisa mostrar com atitudes que existem comportamentos que você não tolera, propostas que você não aceita, relações que você não sustenta, porque o mundo testa o tempo todo. Testa seus valores, sua paciência, sua firmeza. E se você não se posiciona, ele te molda ao que for conveniente para ele, não ao que é justo para você. Ter limites é um ato de amor próprio. É você dizer a si mesmo: eu me importo tanto comigo que não aceito qualquer coisa. E essa postura transmite uma mensagem silenciosa, mais poderosa: comigo não. E o mais interessante é que, quanto mais claro você é com seus limites, menos você precisa se explicar. As pessoas entendem, percebem que não estão lidando com alguém fraco, desesperado por aceitação, mas com alguém que sabe o próprio valor. Quem tem clareza de propósito vive com outro tipo de presença. Não se envolve em qualquer conversa, não perde tempo com o que não edifica, não negocia aquilo que sustenta sua identidade. E essa clareza é magnética. As pessoas percebem, passam a pensar duas vezes antes de te abordar com desrespeito, porque entendem de maneira instintiva que você não está aqui para brincadeira, que você leva a sério a sua jornada. E quando você se leva a sério, o mundo não tem outra escolha a não ser te levar a sério também, porque o respeito que você exige de fora começa com o respeito que você constrói por dentro. E ninguém tem o direito de atravessar os limites que você desenha com consciência, coragem e convicção. Você diz que quer ser respeitado, que quer crescer, ser levado a sério, conquistar seu espaço no mundo. Mas me diz uma coisa com sinceridade: como você pretende alcançar isso se foge de todo desconforto? Como espera se tornar alguém respeitado se não está disposto a atravessar os momentos em que tudo dentro de você grita para voltar atrás? A verdade é dura, mas precisa ser dita. Respeito não nasce na zona de conforto. Ele é forjado no calor da pressão, na tensão da dúvida, na dor do medo vencido. Todo mundo quer os frutos do crescimento, mas poucos estão dispostos a passar pelo processo. Crescimento real exige desconforto, exige encarar aquela conversa difícil que você vem adiando, exige levantar a mão numa reunião sabendo que talvez ninguém concorde com você, exige tomar decisões sem garantia de sucesso. Eu já me vi tantas vezes nesse lugar, em pé, diante de uma escolha desconfortável, com as mãos suando e a mente cheia de incertezas. Mas sabe o que acontece quando você escolhe ir mesmo assim? Você evolui. E quando você evolui, o mundo começa a te olhar de outro jeito. Respeito nasce quando as pessoas percebem que você aguenta pancada e ainda assim segue em frente. Que você não desmorona diante de uma crítica. Que você não recua diante de uma dificuldade. Que você sente medo, sim, como qualquer outro ser humano, mas não deixa o medo ser o seu guia. Eu já tive que enfrentar ambientes hostis, falar
falar em público quando tudo em mim tremia, tomar decisões que poderiam ter custado caro se dessem errado. Já me vi no limite do emocional, do físico, da fé, mas o desconforto não me destruiu. Ele me moldou, porque cada situação difícil que enfrentei me ensinou algo que a zona de conforto nunca seria capaz de ensinar: resiliência, clareza, coragem. E o curioso é que, com o tempo, você começa a se acostumar com esse desconforto. Ele não deixa de doer, mas você aprende a andar com ele. Aprende que não precisa esperar o momento ideal para agir, só precisa agir mesmo com o coração acelerado. O problema é que a maioria quer o respeito que vem do topo, mas não quer escalar a montanha. Quer o reconhecimento de quem venceu, mas não quer passar pelos bastidores da luta. Só que a vida não respeita quem foge. O mundo respeita quem enfrenta, quem vai, mesmo sem garantias, quem diz sim para desafios que outros evitam. Porque quando você se expõe ao desconforto, você mostra que não está aqui para viver pequeno. Mostra que entende que crescer dói, mas ficar parado dói mais. Mostra que não está buscando atalhos, e sim transformação. E isso impõe respeito de um jeito silencioso, mas inquestionável. Ninguém admira quem vive se esquivando da dor, mas todos reconhecem a força de quem, mesmo cansado, continua em movimento. Ser respeitado exige que você entre na arena da vida, disposto a suar, a sangrar, a ser derrubado, e ainda assim levantar mais forte. Você não precisa ser o mais talentoso, nem o mais inteligente, mas precisa ser aquele que não desiste fácil, que encara as situações desconfortáveis como parte do processo, porque são essas situações que testam quem você realmente é, que revelam a sua fibra, seu propósito, sua capacidade de suportar a pressão sem perder a direção. E é exatamente essa postura de quem está disposto a crescer mesmo que isso doa, que transforma sua imagem diante dos outros.